Pessoal, boa noite. Vamos dar início aí a mais uma aula da nossa disciplina de Física-Química 3. Estão conseguindo me escutar, gente? Só para me confirmar aqui. Sim, professor. Beleza. Pessoal, eu vou logo dar dois avisos para vocês aqui rápido. Gente, essa aula aqui de hoje vai ser a nossa última aula, nosso último encontro síncrono, tá? E aí, durante a semana eu vou estar postando para vocês, obviamente, a gravação dessa aula. E vou estar postando um material sobre tensão superficial, tá? Vou estar postando uns slides aí sobre tensão superficial. Vocês vão dar uma olhada, tá? Fazer uma leitura, se possível. E aí eu vou estar postando também durante a semana a nossa última lista de exercícios, nossa última atividade avaliativa, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Ah, sim. E a aula de hoje, ela vai ser super rápida, tá? Nossa última aula vai ser uma aula super rápida que eu vou falar sobre tipos de materiais adsorventes, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre os tipos de materiais, tá? Todo mundo conseguiu entender? Nosso cronograma da semana, digamos assim. Ok. Tá. Então, no início da nossa aula aqui, que a gente vai tratar de tipos de materiais adsorventes, né? Que é um dos tópicos aí que estava faltando, que eu queria falar com vocês. Os adsorventes, aqui é só um resumo, um panorama geral de tudo que a gente já viu. Os adsorventes são materiais cuja superfície porosa interna é acessível para combinação seletiva com solutos em fase gasosa ou em fase líquida. Tá? Então, essa primeiro tópico, ele fala da característica principal dos materiais adsorventes. Então, a gente precisa ter ideia que as minhas superfícies elas não devem ser uma superfície lisa, limpa, tá? São geralmente, tá? Essa superfície, ela precisa ter poros. Esses poros, eles vão funcionar como sítio ativos, ou como sítios de ligação com os meus materiais que irão adsorver na minha superfície, tá? E aí também tem alguns materiais que tem também a questão da combinação seletiva, ou seja, ele só vai aderir, só certos materiais irão aderir a essa superfície. Então, uma característica especial desses materiais adsorventes é a questão da porosidade, tá? O processo de adsorção, tá? Para a gente sair um pouco só da parte teórica de fundamentos, e na verdade também eu já falei desse tópico aqui também, que o processo de adsorção, eles são largamente utilizados para remoção de cor, para remoção de odores ou gosto no tratamento e purificação de águas, óleos e produtos farmacêuticos e efluentes de processo, ou seja, a questão de adsorção, ela não está presente só lá no laboratório de química, na pesquisa científica. Ela tem aplicações muito além disso, né? Principalmente para questões ambientais, remoção de de impurezas de algumas amostras, tá? E também no tratamento de água, por exemplo, tá? Então a questão de adsorção está muito presente, certo? Os adsorventes comerciais, eles são divididos dentro de quatro grandes classes, ou quatro grandes categorias, que são as eólitas, que está dentro da classe das peneiras moleculares, a alumina ativada, a sílica em gel e o carvão ativado. Tá? Então, os nossos materiais adsorventes, eles, no geral, eles se enquadram nessas quatro grandes classes. E aí a aula de hoje vai ser para a gente falar um pouquinho de cada classe aí, tá? De cada componente dessas quatro grandes classes aí, certo? Uma questão bastante interessante na questão dos elementos adsorventes, dos tipos de adsorventes, é a questão da grande área superficial por unidade de massa. Porque muitas vezes a pessoa pode perguntar, professor, mas qual é o requisito principal para o material ser considerado um bom adsorvente? Tá? Então, tem vários requisitos, né? A questão da porosidade, questão da facilidade de você ter acesso a esse material. Só que talvez a característica principal é a questão da área superficial por unidade de massa. Ou seja, é a minha relação, né? De superfície que eu vou ter por grama que eu vou estar utilizando, tá? Então, é sempre interessante, para quem trabalha com química de superfície, com fenômeno de superfície, ter essa relação aí, tá? E aí, a gente, geralmente, os materiais, em média, eles têm uma área superficial de 100 a 300 metros quadrados por gramas,
né? Porque a gente fala assim, grande área superficial. Mas grande quanto, professor? E aí eu coloquei mais ou menos a média que a gente tem, de 100 a 300 metros quadrados por grama de material. Isso os materiais comuns ali, tá? De laboratório. Agora, quando você vai para a escala comercial, né, para as aplicações comerciais, industriais, aí essa área superficial, ela vai variar, obviamente. Por quê? Porque você está trabalhando com grande escala. Então, essa superfície, ela vai variar desde 300, né, 300 até 1.200 metros quadrados por grama de material. Tá? Então, a gente tem sempre que ter cuidado aí com essa relação entre área superficial e massa. Tá? Porque muitas vezes a pessoa pode falar assim, não, eu tenho um material que eu tenho uma grande área superficial, mas, no entanto, eu preciso de muito material para eu poder ter essa grande área. Então, acaba que não é tão rentável, né? Principalmente do ponto de vista industrial, do ponto de vista comercial. Então, por isso que as pessoas estão sempre preocupadas, né? E você ter um material que tenha grande área superficial e, de preferência, que eu precise de uma pequena quantidade de massa para ter essa área superficial. Tá? Então, tem essa relação aí que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tranquilo, gente, até agora, nesse início aí, com esses tópicos? Sim, professor. Tá, beleza. Então, o primeiro material que a gente vai falar um pouco rápido aqui vai ser a questão do carvão ativado, tá? O carvão ativado, ele é obtido através de decomposição térmica de materiais carbonáceos, tá? Ou seja, o carvão ativado é o carvão mesmo que a gente conhece, né? Só que aí, obviamente, ele está sendo ativado, seguido, né, ele é obtido através da decomposição térmica, seguida pela ativação com vapor de CO2. Então, a única modificação que esse carvão vai ter é que ele tem essa ativação provocada por vapores de CO2. Isso a elevadas temperaturas, tá? Ele é comercializado, pessoal, devem estar escutando um barulho aí estranho, é um barulho de alarme, tá? Então não se assustem. Esse carvão ativado, ele é comercializado sob forma granular, ou pellets, tá? De 1 a 3 milímetros, com 50 a 60% de porosidade, tá? Então é óbvio que eu coloquei aqui alguns números, que são números bem, bem técnicos, tá? É só para a gente ter pelo menos uma noção técnica, mas a gente não vai se apegar muito a esses números. É só para enfatizar que eles têm forma granular, né? E também enfatizar que eles devem apresentar uma porosidade razoável, entre 50% a 60%. Né? Comentar também que a superfície do carvão ela é essencialmente apolar, embora uma ligeira polaridade possa surgir pela oxidação da superfície. Tá? Então, essa questão da polaridade ela vai ter relação direta com os tipos de materiais que esse carvão ativado pode aderir nessa superfície, né? Se a gente partindo do ponto de vista da polaridade. Até porque vimos lá nas aulas iniciais que as interações intermoleculares, elas que vão guiar aqui as nossas adsorções, né? Os fenômenos de adsorção, tá? Então, o superfície do carvão, ela é essencialmente apolar. E também não é nem surpreendente isso, né? Só que, obviamente, essa oxidação da superfície pode conferir ao carvão uma certa polaridade. E aí ele acaba sendo um material versátil, tanto para absorver substâncias apolares quanto substâncias polares, por conta dessa questão aí, tá? E aí aqui, gente, tem as imagens, né? Um carvão ele em pó, né? Em forma granulada, digamos assim. Tem também o carvão vendido em farmácia de manipulação, porque o carvão ativado ele é muito utilizado para questão também estética, né? Para você existe creme dental de carvão ativado para remover impurezas, existe creme para passar no rosto, né? A base de carvão ativado que as mulheres costumam usar, os homens também, se tiver interesse. Então a gente tem essa questão do carvão ativado ser muito muito comum, né, no nosso cotidiano, tá? Então ele é um material muito comum, certo? Tem também a questão, outro material que eu vou comentar com vocês é a sílica em gel, tá? É um produto, meu Deus do céu, é um produto granular, amorfo, duro e de grande porosidade, tá? Então essas características aí, a maioria dos materiais elas vão ter essa questão da porosidade, é, gran, ser um material granular, também tem essa questão.
Ele é obtido através da precipitação da sílica a partir de soluções de silicato de sódio com ácidos, tá? Então, no geral, os materiais eu estou meio que apresentando as principais características dos materiais adsorventes. Embaixo eu falo geralmente como que ele é obtido, né? E aí o terceiro tópico, geralmente eu falo onde que ele é utilizado, né? Então, a maioria dos materiais aqui eu estou seguindo sempre essa lógica, tá? A sílica em gel, ela é bastante utilizada em processos industriais para remover umidade. Então, nos laboratórios, agora eu não sei se... Não. E aí nos laboratórios de química, geralmente, a sílica em gel, ela, além da utilização em processos industriais, ela também é utilizada nos laboratórios de química para remover umidade. Eu ia falar para vocês, gente, como se fosse uma cápsula que tem nos laboratórios, onde tem sílica em gel, só que eu me esqueci o nome dessa cápsula. É um negócio a vácuo, um pote de Que, que, vidro com sílica em é um gel. pote de vidro que a gente puxa ele assim. Como que é o nome daquilo, hein? É, esqueci também agora, mas todo mundo sabe, a gente já viu, pelo menos eu e a gente já viu lá no laboratório, um pote lá onde a gente colocava lá para poder evitar que, principalmente com substâncias higroscópicas, para evitar Isso, cara, que isso. É porque sofresse. eu vi esse negócio na graduação e o pessoal Vou perguntar uma moça aqui falava agora. muito, falava muito o nome e fugiu da memória. Que até você nem abre a tampa de uma vez, né? Você abre ela, tipo, arrastando assim, né? Eu, É tipo secador, lembrei, professor. lembrei. Acho que é dissecador o nome, né? É, de secador. Pronto, é isso aí mesmo. Então, geralmente, a gente tem a sílica lá dentro, né? Para remover a Vai umidade. perguntar para ele, Naira. E aí, geralmente, no secador, lá no fundo, você tem a sílica para remover essa questão da umidade. E é nessa questão dos materiais hidroscópicos, né, Manuel, que tu falou aí, para você proteger os materiais aí da umidade. Isso, geralmente a gente coloca sobre coisas higroscópicas lá para evitar que elas absorvam a umidade aí, essas coisas. E também, ó, aqui eu trouxe a figurinha, geralmente a sílica em gel também vem no bolso quando você compra roupa em loja, de calça jeans, por exemplo, vem também, né? É interessante isso. Vem. Eu pensei que fosse para comer, professor. Pensei que fosse um Ah, brinde para comer. aí é perigoso. E ela fica roxa quando ela absorve, né? A Ah, do laboratório sim, ficava sim, roxinha. sim, fica roxo, muda de cor. Ei, mas tem um creme dental de Joá que o Ricardo tá falando aí? Não, professor, é o próprio a raspa da madeira do joá. Dá para escovar Ah, os dentes. Fica super limpo. Reza a lenda que entendi. os velhos aí das antiguidades, quando a pasta de dente não existia, pegavam folha de joá e puxavam nos dentes. Não sabe como era o bafo, né? Porque A segundo as folha? tradições antigas, Não, A folha, Manuel? a era, folha? era uma Não, folhazinha. a gente faz aqui raspando o tronco mesmo. A gente tira aquela casca e aí raspa Ô, povo grosso. e Não, fica é limpo. porque contava que na época não tinha pasta dessas coisas, né? Que a galera pegava as folhas e limpava o dente. Só que o problema era o bafo. E que ele disse que tinha um livro lá de uma donzela de bafo, de hálito doce, assim, que ele falava que era mentira, que o povo tudo tinha bafo. Rapaz, essa história é boa, viu? Resenha, viu? Tá doido. Vai, continua aí da sílica, o negócio do sapato. Até eu Mas com entrar a no curso não madeira, sabia para que eles vinham no sapato. Manuel, com a madeira não fica não, o bafo não. Sai tudo. Fica bem limpinho. Ricardo aí sabe, ele tava falando. Passo 2 dias sem escovar o dente e passo para ver. Aí eu vou ver se fica sem bafo. Nai também. Aí também é demais. Beleza, Faz o gente. teste, Então, né? não, eu não. Não sei nem onde é que tem pé de Joá. Hoje a gente pega lá na fazenda do Mas Marinho e aqui leva pra tem, tu. professor. Quando eu for em Uricuri, a gente faz o teste. É, Tá, então aqui a gente tem a questão da sílica em gel, tá? As aplicações, tá? E ele também é um material aí muito utilizado como um adsorvente, né? O outro material que eu vou falar para vocês é a alumina ativada, tá? Ela é um adsorvente poroso também, né? Tem a mesma característica, tem os poros, preparado diretamente da bauxita por desidratação e cristalização a elevadas temperaturas.
tá? Então ele é um material que tem esse processo de preparação aí, tá? Ele é utilizado, ele é bastante utilizado na desidratação de gases e líquidos e com aplicações específicas para remoção de contaminantes de correntes líquidas. O Então, que é isso aí mesmo, na prática? O que é isso? Tem foto aí? não, já vai aparecer uma foto, tá? Ele é muito utilizado nessa questão aí, da desidratação de gases e líquidos. Então, ele vai seguir mais ou menos a aplicabilidade muito parecida com a questão da sílica em gel, tá? E aí, a foto dela é essa daqui, ó, tá? Também é um material absorvente muito comum e muito importante, tá? Ou seja, é como se fossem as bolinhas de alumínio, nada mais do que isso. Tem outras figuras também dessa alumina ativada que pelo menos as esferas, ela tem, na verdade, essa daqui está em formato de esferas, mas tem outras figuras que ela está em tipo um pó, granulado mesmo, em alumínio, entendeu? É um alumínio, a única diferença é que ele está ativado e granulado, digamos assim. Tá? E aí a aplicação Mas, principal é para a assim, questão de desidratação de gases. Fala aí. uma dúvida assim, pode ser meio besta, não sei se tu já explicou no início da aula que eu não estava aqui. Mas quando a gente fala assim, ativado assim, para carvão e para alumínio, o que que significa na prática esse ativado assim, cara? Eu posso ter essa explicação, ou tá deixando aqui, mas o que é essa parte desse ativado? Ativado quer dizer, tipo, que ele vai possuir características especiais. Por exemplo, o carvão. Ele é um carvão normal, né? O carvão normal que eu digo, ele é o carvão obtido lá pela decomposição térmica de materiais, por exemplo. E aí a ativação dele vai ser o quê? A inserção de vapores de CO2 dentro do carvão, por exemplo, tá? Aí aqui no caso alumínio não, você já vai ter a desidratação lá da bauxita, desidratação não, a bauxita lá sofrendo desidratação, no caso é isso mesmo, e aí você vai é, você vai ativar como? Você vai pegar ela e vai cristalizar a elevadas temperaturas. Ou seja, essa questão de ativar é você mudar as propriedades. É você mudar as propriedades sob elevadas temperaturas, no geral. Ou seja, Lembra da bauxita, Mariana? a gente está saindo de materiais Sim. comuns, né? Tipo carvão. Eu estou saindo do carvão comum e estou inserindo vapores de CO2 a altas temperaturas. Então, estou ativando. Então, eu já estou mudando, eu estou conferindo aquele carvão uma característica especial, digamos assim. Ou seja, são materiais especiais. Alumínio é a mesma coisa, tá? Eu vou obter ela por desidratação, depois eu vou ativá-la através de cristalização sob altas temperaturas. Então, estou só conferindo ao material características especiais, tá? Para que eu estou fazendo isso? Para que ele funcione como um bom material absorvente, tá? Ou seja, ele não vai funcionar comum como eu encontro ele na natureza, não. Geralmente eu estou tendo que ativá-lo para poder conferir a esses materiais essas certas propriedades para torná-lo um bom material absorvente. É basicamente isso. Entendeu aí? Sim, entendi agora. Tá? Zeolita. Vixe! Vixe! Falei. Eu não. Fala aí. Vocês já ouviram esse termo, esses nomes, esses materiais? Já ouviram falar? Lembra, Já. Mariana? Aham. Ah, Contei, simbora. contei a experiência de Não, vou vocês. contar não. Vocês estão muito rebeldes. Então vamos lá. É, Aqui não é da então, brabeza. vamos lá. As eólitas, elas são aluminosilicatos, tá? Já vou mostrar um material para facilitar aqui o entendimento de vocês. Cristalinos que possuem uma estrutura tridimensional, ou seja, tem uma estrutura 3D, relativamente aberta e com cavidades, tá? Esses materiais, eles têm fórmula geral, tá? Apresentando desse jeito aqui, ó. É uma mistura de óxido de alumínio, tá? Com óxido de silício, tá? Com certo grau de hidratação, beleza? Então, eu vou mostrar uma figura que vai facilitar para vocês o entendimento aí, tá? Eu só quero deixar claro aqui que são materiais cristalinos que possuem estrutura tridimensional com algumas cavidades e é formado basicamente pela combinação de óxido de alumínio e óxido de silício, tá? Aqui ele vai tratar, assim, ele também tem um cátion de um metal alcalino e alcalino terroso aqui na sua estrutura, tá? E aí tem inclusive alguns trabalhos alguns trabalhos de quem trabalha alguns trabalhos de quem pesquisa com isso, que é essa mudança desse metal M aqui, ó. Eles mudam o metal M da estrutura da zeólita e fazem um estudo das características, o que é que vai mudar em relação às propriedades aí desse material, tá?
A N aqui é a Dá massa dinheiro, dá dinheiro. do Cátio. Aqui ele fala, o N aqui é o número de moléculas de água, né? Obviamente aqui é a camada de hidratação, tá? E aqui, gente, é mostrado para vocês a questão, um pouco das estruturas, né? Estruturas tridimensionais. Aqui é o esquema de formação geral das eólicas, né? Tem o oxigênio aqui que faz a ponte entre os dois óxidos, né? Pode ser, que no caso é silício ou alumínio. Aqui eu já tenho uma estrutura molecular desenhada para vocês aí, ó, em forma de um ciclo, né? Um ciclo que pode ser simplificado aqui, ó. Só que fica parecendo um anel aromático, né? Essa estrutura, o último que eu estou marcando aqui não é tão didática. A mais didática é essa primeira que eu marquei, tá? Você consegue ver os elementos e tal. E aqui embaixo, gente, ó, eu tenho as estruturas em 3D, né? Elas de diferentes combinações, de diferentes tamanhos, beleza? E aí o massa dessas estruturas, que elas muitas vezes elas são chamadas de peneiras Ei, moleculares, tu tá? sabia Fala. que vende nas Americanas? Vende? Vende. Mas e ela tá em como que vende lá? Qual formato? É, deixa eu pesquisar aqui rapidinho, eu já te falo. Mas tem um negócio lá Tá. que vende lá, porque ela tem umas propriedades médicas, sei lá, medicinais, sei lá, para tratamento de doenças. Tem uns tipos de zeolita. Aí vende, tem uns kits, uns negócios que vende nas Americanas. Até também em Ah, beleza. suplementos. Ah, entendi. Interessante. Acho que Já é viu como a Depois isso? tu gente manda. quelante, não? Não sei, tô vendo aqui. Aí, gente, ó, seguinte. Então, aqui embaixo é mostrado pra gente as estruturas 3D, né? E aí, de novo, só recapitulando, essas eólitas, elas são comumente chamadas de materiais de peneiras moleculares, tá? E aí, dentro dessas cavidades, que são os poros, é onde elas serão basicamente utilizadas, é onde elas irão absorver os materiais. Então, alguém vai falar assim, professor, qual a principal aplicabilidade? Elas são muito utilizadas em catálise, normal, tá? Você tem uma certa reação que você está querendo estudar, né? Por exemplo, umas reações aí, gente, que você está querendo sair de. Eu só não vou lembrar a ordem certa. Se é metanol para metano ou é metano para metanol. É uma reação super interessante do ponto de vista industrial e prático. E Faz aí, mais sentido de ser de metano para metanol. faz mais sentido ser de metano para metanol. E essas reações, elas não acontecem na natureza de maneira simples. É muito parecido com o caso da amônia. E aí a gente tem as eólitas, elas são catalisadoras para esse tipo de reação. Então, dentro desses poros aqui, é onde vai acontecer o sítio catalítico, digamos assim, ela vai servir como um catalisador para esse Pronto. tipo de reação, tá? É, outro tipo também, só um minuto, outro tipo também de aplicação das eólicas é no caso para a questão de peneiras moleculares para absorção de CO2. Tá? Ela tem essa capacidade de capturar CO2 nesses poros aqui. Então, ela também tem essa aplicabilidade do ponto de vista ambiental, né? Além da questão catalítica, ela também tem aplicabilidade muito interessante do ponto de vista ambiental. Falei ou não? É o que o Mary Jane disse mesmo aí. Em outras palavras, como agente quelante, que é tipo, ele é um, como é? Mineral natural, de origem vulcânica, blá blá blá. A função dele aqui nesse negócio é para poder desintoxicar e provocar proteção hepática. Ou seja, vai para o trato digestivo, levar lá os metal pesado lá que está em excesso no organismo da bosta, literalmente. Também ajustar pH, Hepatite. Tu falou é, em hepatite? proteção hepática. E também Hepática, para como hepática, não sabia. suplemento e também para pessoas que estão em jejum. Ajuda também na Ah, recuperação do fígado, glicemia, colesterol. É bem potente o negócio aqui, vendo nas Americanas. Deixa eu ver o preço aqui. Peraí, viu? Cento e É, setenta e oito reais. a questão da hepatite mesmo no fígado, interessante. E não deixou de apresentar. não, eu parei aqui porque eu queria mostrar no navegador um slide, cara, de um material que eu baixei. Ah, não, achei. Eu tô vacilando. Eu tinha baixado já, que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu achei que tava no navegador ainda e não tava, e tinha travado. Eu já mostro pra vocês. Quanto que é mesmo o valor aí que tu falou?
178. Vai comprar? Não, não. Só para saber mesmo. Vai comentar nas próximas aulas. É, posso usar como comentário nas próximas aulas, verdade. Meu Deus. Mas, tipo, é uma classe delas, né? Aqui é uma classe delas. Não quer dizer que é todas. Depende de como ela foi ativada, né? Sim. Eu vou mandar para vocês depois esse. Deixa só eu voltar a compartilhar a tela, só para vocês entenderem aqui. Eu vou mandar para vocês um material aqui que é. Existe, por exemplo, existe na Universidade Federal do Rio Grande do Norte um laboratório de peneiras moleculares, tá? Então lá eles fazem tudo. Eles fazem a síntese dessas peneiras moleculares, baseadas em zeólidas, por exemplo, e lá também eles fazem, além da síntese, tem a caracterização, que é muito importante no processo de síntese, e lá eles também fazem muitas aplicações, né? Além de sintetizar esses materiais, eles fazem a questão das, das, das aplicações, tá? Então, depois eu vou estar mandando para vocês esse material, que ele é bem didático, né? Porque, obviamente, na aula aqui, eu não vou falar de zeotas de maneira específica, porque isso aqui, inclusive, daria uma disciplina de química inorgânica, né? De tópicos especiais de química inorgânica, por exemplo. Né? No slide eu mostrei para vocês ali coisa rápida, só estrutura geral, aplicabilidade e coisa bem rápida. No entanto, eu vou estar mandando para vocês esse PDF aqui, para vocês estarem dando uma olhada, que ele é muito mais rico em detalhes, muito mais didático. Né? Ele vai falar da classificação baseada na IUPAC em relação aos materiais porosos, e aí é onde vai aparecer as eólicas, tá? Tem os materiais mesoporosos também. Vai falar em resumo da química do silício, até porque o silício ele faz parte aí da estrutura das eólicas e tal. E aí que tem a estrutura dos silicatos, né? Que a gente tem lá uma junção dos silicatos com um outro composto de alumínio para formar as eólitas, tá? Então aqui, ó, as eólitas elas são formadas basicamente por essa combinação. Tem o hidrogênio aqui fazendo a ponte. Então eu vou estar passando para vocês estarem dando uma olhada. E aqui, o mais legal que eu queria mostrar é essa estrutura 3D aqui das eólicas, tá? Tem muitos trabalhos, tanto experimental como teórico, tá? Existe também um monte de trabalho teórico, tipo, a gente desenha essa estrutura no computador e faz uns cálculos, né, das moléculas que vão estar aqui dentro dessa cavidade, né? É óbvio que não é um trabalho tão simples, por quê? Porque essa estrutura da zeólita, ela é gigantesca. Geralmente, do ponto de vista computacional, a gente tem que fazer um recorte, né? A gente não consegue trabalhar com estrutura completa. A gente faz um recorte, só que o recorte tem que ser representativo, e aí, a partir daí, a gente faz os cálculos. E aí também varia, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo cálculo de adsorção de CO2, eu vou fazer moléculas de gás carbônico interagindo com a minha zeólita. Se eu fazer um cálculo de. É histologia. Se eu for fazer um cálculo de um estudo de mecanismo de reação, né? Estiver trabalhando com a cinética ou com a catálise, o mecanismo na qual aquela reação vai ocorrer é interessante para me entender. Então acontece também um estudo baseado nisso, tá? Deixa eu ver o que mais que é mostrado aqui, ó. Não, aí ele começa a falar bastante de estrutura. Então, eu vou estar passando para vocês, depois, estarem dando uma olhada nesse material, tá? Pode ser que vocês se interessem no futuro para estudar um pouco mais sobre isso, Beleza. certo? Gente, como eu falei no início da aula, a nossa aula de hoje ela ia ser basicamente isso, ia ser uma aula bem curta. Hoje, como eu estava falando também, é basicamente o nosso último encontro síncrono, e aí nessa semana eu vou estar postando um material para vocês aí de tensão superficial, que é mais um tópico que eu queria falar sobre dentro da adsorção, né? Vou estar postando uns slides para vocês, e aí vocês vão estar dando uma olhada, dando uma estudada, e também ao longo dessa semana eu vou estar postando a nossa última atividade avaliativa, tá? Então esse era basicamente o recado que eu queria falar para vocês. E aí eu vou dar, como a gente tem um certo tempo, eu vou dar um prazo para vocês trabalhar nessas atividades avaliativas, vocês vão me mandar, São duas? e é só uma, só uma. Ah, Eu falei no plural, mas é só uma. ui. E aí, logo em seguida, eu vou estar disponibilizando para vocês aí as respectivas notas aí das atividades de vocês. Basicamente isso, gente. A aula de hoje.
Ei, mas aquela lógica lá de quanto mais prazo, mais questão. Não, não. Tá tranquilo. É isso, não. Ei, já encerrou aí? Cerrou. Tá. Que a gente, não sei se a Mariana já falou, mas a gente queria conversar contigo ao final da aula. Tá, beleza. Então, gente, alguma dúvida? Alguém que quer falar alguma coisa, algum comentário? Digam aí. Só uma dúvida, professor. Pode falar. Essas eólicas, elas podem ser usadas, tipo, em técnicas de separação de algum componente. Tipo cromatografia, tá querendo dizer? Sim, em que elas separam por tamanho. Rapaz, não é assim, pelo meu conhecimento, eu não conheço. Pode ser que tenha. E aí tá, Porque não pode, tem um tipo de cromatografia que eles separam por exclusão de tamanho, que eu até esqueci o tem, nome. tem. Só que aí a gente tem um problema. O negócio que para você obter essas eólitas é um processo bem trabalhoso do ponto de vista de síntese, digamos assim. E aí, geralmente, as aplicações já é para sistemas mais elaborados, tipo para catálise, para a questão de adsorção de CO2. Aí, Ah, tipo, entendi. você vai ter um trabalho grande para sintetizar, porque as eólitas a gente não acha na natureza, você tem que sintetizar no laboratório, nos reatores lá meio caros, inclusive. E aí, depois, se você sintetizar, se você for utilizar ele em cromatografia, com um material de cromatografia, não é tão rentável. Pode ser que quimicamente seja possível, mas do ponto de vista prático, talvez não seja viável. Mas existe sim uma cromatografia baseada em tamanho, né? Por exclusão molecular, digamos assim. Tem, a gente inclusive explicou sobre esses negócios aí na aula de biologia, bioquímica. Nessa outra questão, bem rápido, o professor disse que ela é usada para remover CO2, né? Eu Sim, não sei onde é que eu vi, mas eu lembro que eu vi em algum canto justamente isso dele ser usado para remover o CO2, né? Eu acho que na forma de gerando carbonato de cálcio, não, alguma coisa assim. Eu sei que ela ia gerar algum processo ali sólido a partir da remoção do CO2. sim, Ou eu sim, estou sim. errada? Não, tem razão, acontece. Tipo, ela não vai pegar só o CO2 e vai deixar lá armazenado, não. Ela vai, na verdade, ela captura e aí vai acontecer uma reação química desse CO2 dentro da própria porosidade das eólitas, para poder fazer uma transformação de material, para poder fazer a transformação do material, como se fosse uma purificação do material. E aí, obviamente, que o produto vai depender das eólitas, tá? Porque, tipo, essas eólitas, ela é altamente, ela tem uma fórmula geral, mas ela é altamente variável, né? Você pode trocar lá o metal, o alcalino. Então, dependendo do tipo de composição das eólitas, ela vai dar um produto diferente na questão da purificação do CO2, digamos assim. Ah, entendi, ok. É, Professor, pode falar. assim, nessa questão da dúvida da Rafaela com relação ao CO2, digamos que seja uma eólica utilizada para purificar o ambiente, né, de CO2. Aí, Sim. nesse caso, vai ter algum tipo de atração ou é só o que entra em contato ali com a superfície das eólicas? É basicamente quem entra em contato com a superfície das eólitas. É só o que entra em contato, não tem nenhum tipo Isso. de atração, Não. assim, né? É o que entra em contato. E aí a grande vantagem dela, por exemplo, aí você, digamos que você pega um material qualquer, uma superfície sólida qualquer. Aí você vai ter um monte de CO2 entrando em contato. Só que não vai absorver. Aí alguém vai perguntar, e por que, que a zeólita dissolve? Por conta desses poros, né? Esses poros ele tem grande capacidade de capturar o CO2, digamos assim. Mas é basicamente os que vão entrar em contato, digamos assim. Vão entrar em contato e aí vão adentrar a cavidade das eólitas. Beleza? Beleza. Mas essa área, gente, de peneiras moleculares é uma área muito rica. Rica, rica em pesquisa no Brasil, por exemplo. Ó, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como eu já falei, tem um grupo de pesquisa muito bom, né? As pessoas, pesquisadores, assim, bastante conceituados nessa área. Na Unicamp também tem um grupo de pesquisa muito forte, né?
E aí, na época que existia dinheiro, eles faziam muita parceria com a Petrobras, né? A Petrobras financiava vários projetos de pesquisa nessa área, né? Por conta da questão ambiental e tal. Então, é uma área muito rica do ponto de vista de pesquisa, sabe? Muita coisa que já foi feita e muita coisa para fazer, tá? E uma área de bastante interesse, né? Porque vai desde a catálise até a questão da química ambiental. Tá? É uma área muito interessante para quem tiver interesse em seguir carreira aí na pesquisa de química. É um ramo de pesquisa assim, bem atual, digamos assim. Gente, então é basicamente isso, tá? Então, ficamos combinados assim, tá? Passo o material para vocês estudarem aí sobre tensão superficial e vou estar enviando em breve aí a questão dos exercícios para vocês estarem trabalhando aí ao longo da semana. Então, queria desejar para vocês boa noite, boa semana e até a próxima. Ah, o Adalto falou que a Eliane está com aqui. Ah, ela já me avisou também. Ela já me avisou, Adalto, a Eliane, que não iria poder participar hoje. Boa noite a todos. Queria que o professor reposte a avaliação. Rapaz, no máximo quarta-feira. Beleza, então boa noite aí, pessoal. Falou, boa noite. Ah, deixa eu parar a gravação aqui, né?